Hoje, neste vídeo, vamos analisar um fenômeno que poucos canais ousam tocar: o impacto real das sanções de Donald Trump contra o presidente colombiano Gustavo Petro e como isso pode colocar Lula e seus ministros diretamente na mira dos Estados Unidos. Fique comigo até o final, porque o que vamos discutir não é apenas política de gabinete, é geopolítica crua, é economia global e, acima de tudo, é o destino do Brasil que pode ser redefinido nas próximas semanas. Antes de continuarmos, já deixe o seu like, se inscreva no canal e comente a palavra alerta para participar da discussão e mostrar que você está atento a tudo o que está acontecendo. O mundo político da América Latina nunca mais será o mesmo. A decisão de incluir Gustavo Petro e membros centrais de seu governo na lista da OFAC, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos ECOAT, não é uma formalidade diplomática. É uma declaração de guerra econômica. E não pense que isso é distante do Brasil. A menção de Lula e de seus ministros nos círculos de inteligência norte-americanos indica que o epicentro dessa tempestade pode se deslocar para Brasília mais cedo do que se imagina. Vamos ser claros: estar na lista da OFAC significa que qualquer ativo nos Estados Unidos é congelado, que empresas americanas não podem negociar com você e, mais do que isso, que sua reputação internacional é manchada. Não se trata apenas de Petro. A primeira-dama, o filho mais velho e o ministro do Interior estão sob o mesmo regime de sanções. E a pergunta inevitável é: até onde vai essa rede de influência e risco para o Brasil? O nome de Lula aparece em delações internacionais, especialmente nas revelações de Hugo Carvajal, ex-chefe de inteligência militar da Venezuela. Carvajal, que conhece os segredos mais sombrios do regime chavista, apontou políticos latino-americanos que teriam recebido financiamento ilegal de esquemas ligados ao narcotráfico. Sim, o nome de Lula está nessa lista. Não estamos falando de rumores de internet, mas de delações formais registradas nos Estados Unidos. E o que isso significa em termos práticos? A legislação brasileira proíbe o recebimento de recursos de fontes estrangeiras para campanhas políticas, e muito menos de atividades criminosas. Isso abre uma janela de risco não apenas para a cassação de mandatos, mas para processos que podem atingir partidos inteiros. Estamos falando de consequências que, se concretizadas, podem alterar profundamente o cenário político do Brasil. Mas o que levou os ICOAs a agir agora? A pressão internacional não surgiu do nada. Delatores venezuelanos estão colaborando com autoridades norte-americanas e figuras colombianas já foram sancionadas. Enquanto isso, Lula tem defendido publicamente líderes de esquerda na região, posicionando-se contra qualquer intervenção externa. Esse alinhamento, somado às revelações de Carvajal, cria uma tensão que Washington não pode ignorar. A história recente mostra que o Supremo Tribunal Federal não é imune a essa pressão. Segundo relatos de ex-ministros e ex-desembargadores, decisões estratégicas, como a soltura de Lula, não foram apenas questões jurídicas, mas parte de um cálculo político que envolve o equilíbrio de poder dentro do país. O contexto internacional só amplifica essas decisões, tornando-as alvo de análise externa. Enquanto isso, movimentos de grandes empresas de tecnologia, Google, Meta, Amazon, TikTok, demonstram que o governo brasileiro enfrenta resistência interna. Propostas regulatórias vistas como tentativas de controle ou censura geram conflitos com as Big Techs, que têm influência significativa junto à oposição no Congresso Nacional. É uma equação complicada: governo sob pressão interna e externa, aliados sancionados e um país observado globalmente. O Brasil, portanto, encontra-se no centro de uma tempestade geopolítica. Delas não escapam apenas figuras políticas. Toda a economia, políticas públicas e alianças estratégicas estão em xeque. A reunião prevista entre Lula e Trump será mais que protocolar. Será o teste definitivo para medir a disposição do Brasil em cooperar ou resistir. E a realidade é dura. Trump tem histórico de ações diretas quando considera seus interesses ameaçados. Enquanto isso, as tensões aumentam em toda a América Latina. A Colômbia convocou uma Assembleia Constituinte, movimento que analistas interpretam como tentativa de consolidar poder diante das sanções. O manual é conhecido. Maduro na Venezuela seguiu estratégia semelhante quando enfrentou desafios políticos internos. Para o Brasil, esse é um alerta. Alinhamentos ideológicos podem colocar nosso país na linha de fogo, não por vontade própria, mas por associação. O cenário político interno também exige atenção. Fraudes eleitorais, manipulação de processos judiciais e delações estratégicas formam um quadro complexo.
A população divide-se entre questionamentos legítimos sobre a integridade das instituições e apoio incondicional a figuras políticas. Mas uma coisa é certa: a percepção pública está em níveis críticos. A confiança do brasileiro nas instituições não é apenas baixa, é frágil. E cada nova revelação amplia a suspeita de corrupção sistêmica e conivência com redes criminosas. No epicentro dessa crise, cada cidadão precisa refletir sobre seu papel. A pressão internacional está apenas começando. Sanções podem atingir o Brasil diretamente. O fluxo de capitais e a reputação diplomática estão em jogo, e decisões futuras do governo brasileiro serão analisadas sob a lupa global. A dinâmica não é apenas política, é econômica, jurídica e social. Estamos, portanto, diante de um momento histórico. A América Latina observa. Os Estados Unidos agem e o Brasil precisa decidir seu caminho. A mensagem é clara. A rede de influência política e financeira não é mais invisível. A delação de Carvajal não é teoria, é fato. Sanções não são ameaça, são realidade. E cada decisão tomada por Brasília será observada com atenção internacional sem precedentes. Se você chegou até aqui, entende que o que estamos discutindo não é trivial. A reunião de Lula com Trump, o posicionamento dos sequazes IUA, a reação das Big Techs e as delações internacionais formarão o próximo capítulo dessa história. A pergunta que fica: o Brasil reagirá com responsabilidade e transparência, ou continuará navegando por águas turbulentas, arriscando isolamento internacional e instabilidade interna? Fica aqui a reflexão. Não se trata de esquerda ou direita. Trata-se de certo e errado. Trata-se de responsabilidade política, integridade institucional e soberania nacional. E você, cidadão brasileiro, precisa decidir se vai apenas assistir ou participar ativamente dessa discussão. Antes de encerrar, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização desse cenário crítico. Comente, alerta e vamos debater. Até onde vai a paciência internacional com o Brasil? Seu comentário pode iniciar a discussão que o país precisa ter.